Oi, anjinhos da Tia Van. Espero que vocês estejam todos bem. Gente, primeiro eu vou pedir desculpa pra vocês que eu tô um pouco rouca, que hoje eu gravei várias aulas, então eu tô... Essa é a última, eu já tô um pouquinho rouca, tá bom? A gente vai ter mais uma aulinha do pensamento computacional. Hoje é a vez do algoritmo, tá? O algoritmo é o último pilar do pensamento computacional. E vou poder me aprofundar um pouquinho mais nele. Não tanto quanto eu queria, né? Senão vocês vão me matar. Eu dar mais de hora de aula, mas vai dar para entender ainda um pouquinho melhor o que é o algoritmo. Bom, o tema, ele parece um pouco complicado, gente, algoritmo, mas não é, tá? A definição de algoritmo é uma sequência finita de etapas ou passos, cada qual executável em um tempo finito por um agente computacional, natural, humano, né? Ou sintético, que seria o computador. Resumindo, o algoritmo é uma lista de etapas finitas que permite que uma tarefa seja concluída dentro de um determinado tempo. O que significam etapas finitas? Significa que ela tem um fim. Lembra no exemplo que eu dei lá na aula de verbete sobre a troca de lâmpada? Lembra que cada etapa tinha um fim? Então, cada etapa, se tem uma solução do problema, ela se finaliza. E finaliza também o problema, né? Se ela se finaliza, obviamente o problema está finalizado. E não tendo solução, ela se finaliza e parte para uma outra etapa, a fim de solucionar o problema. Ou seja, lembra, a luz não acende, é porque ela está desrosqueada? Não, a lâmpada não está desrosqueada, então não falemos mais nisso, vamos passar para outra etapa. A lâmpada está faltando energia e tal, então cada etapa ela se finaliza e parte para outra etapa, para a solução de um mesmo problema, tá? Pode-se dizer que um algoritmo ele é um plano ou uma estratégia com um conjunto de instruções ordenadas para a solução de um determinado problema ou execução de uma tarefa. É importante saber que para a formulação de um algoritmo se passa antes pelos pilares decomposição, abstração e reconhecimento de padrão. Ou seja, ele é um pilar, ele se agrega aos outros pilares, né? Para a execução de um algoritmo, os passos eles são pré-definidos, ou seja, não há necessidade da criação de um novo algoritmo para cada etapa da execução. As instruções para um algoritmo elas podem ser escritas em diagramas, em linguagem comum ou linguagem de códigos. Tá? Isso é uma coisa que eu gostaria muito de aprofundar com vocês, mas o tempo não é tão grande assim, então não tenho muito como falar sobre isso com vocês. Quem sabe nas próximas aulas aí eu consigo. O programa de computador é uma sequência de instruções escritas em uma linguagem própria da computação, ou seja, ela é escrita através de um diagrama, em uma linguagem não comum, uma linguagem de códigos. Tá? Foi um exemplo, tá? Frequentemente, a realização de uma atividade requer a execução de atividades mais simples por várias vezes. Assim, a gente tem uma ação conhecida como repetição. Tá? Por exemplo, quando a gente vai escovar o dente de manhã, na escovação há uma repetição de gestos circulares, né? Que terminam quando os nossos dentes estão limpinhos. Então, quer dizer, houve... ver como qualquer coisa pode agrupar um algoritmo. Né? Teve a repetição de etapas finitas, acabou, os dentes ficaram limpinhos. Tá? Veja como a escovação é um algoritmo. Ela tem etapas repetidas e definidas e tem uma finalização. Um ótimo exemplo do uso dos algoritmos é quando a gente sobe uma escada. Sabe aquela escada que vocês sobem lá na escola? É um algoritmo. O objetivo não é chegar na sala de aula, não é chegar lá em cima, até o topo. Então, cada degrau que vocês vão subindo é uma etapa avançada. Então, enquanto houver degraus, vão haver etapas a serem finalizadas, não tem? Então, isso é um algoritmo de repetição, inclusive. Vocês lembram na aula de decomposição que vocês, com certeza, com crianças obedientes e boazinhas, vocês lavaram a louça para as mamães?
Tia Van sugeriu isso, vocês fizeram, olha como vocês são bonzinhos, acreditam na bondade de vocês. Vamos lavar a louça de novo? Vamos, tia Van! Pega os pratos sujos e põe numa pilha, do lado da pia. Pilha, né? Pega uma pilha de prato sujo, coloca num lado da pia. Lava o primeiro prato, coloca do outro lado da pia. Limpinho, bonitinho. Aí você vai pegar o segundo prato, vai lavar e colocar na pilha limpa. Coloque do outro lado, né? Vai lá, cata outro prato sujo, lava e coloca. Vocês vão perceber que isso é um algoritmo. Tá? A pilha de prato sujo tá diminuindo, a pilha de prato limpo aumentando, não é? Também houve um problema aí, lavar o prato limpo. Então, esse algoritmo de repetição está eliminando o problema, que é deixar a louça limpinha. Mas e se eu quebrar um prato no meio? A sequência vai parar? Não, minha mãe vai ficar muito chateada, minha mãe vai até me bater, pode ser. Mas a sequência vai continuar, porque o objetivo é extinguir, né, terminar com os pratos sujos. Então, vai continuar normalmente. Pode ter levado pro puxão de orelha, mas vai continuar normalmente. A elaboração de um algoritmo, ela usa técnicas que facilitam o processo de construção para a solução de um problema. Uma dessas técnicas é o refinamento sucessivo. Essa técnica, ela consiste em substituir algumas etapas do algoritmo. E ela é importante porque ela possibilita acrescentar ou acrescentar ou subtrair detalhes progressivamente. Com isso, a gente pode, de certa forma, fazer abstração dentro do algoritmo e dosar o nível de preocupação com os detalhes, né? Por exemplo, vou fazer uma lista de exercícios físicos. Vou colocar o tênis, vou fazer o aquecimento, vou fazer uma hora de caminhada. Aí entra o refinamento, tá? E se tiver um dia quente? Aí a gente vai fazer 40 minutos de caminhada e então fazer meia hora de natação. Vocês perceberam que houve uma substituição de tarefa? Nesse caso, houve um aumento de uma tarefa, né? O dia tá muito quente, então se eu caminhar uma hora, eu posso ter, sei lá, um treco. Então, eu vou caminhar só meia hora, 40 minutos, e vou fazer uma hora de natação. Né? Houve um refinamento, uma substituição de tarefa. Outra técnica é a modularização do algoritmo. Ou seja, um problema muito grande, muito extenso, ele pode ser subdividido em problemas menores, usando o pilar da decomposição para modularizar o algoritmo. De forma que tem nesse processo a decomposição dentro do algoritmo. Por exemplo, vou fazer um almoço de domingo. Tá? O cardápio vai ser filé de peixe assado com molho de alcaparras e risoto de queijo. Algoritmo. Eu vou preparar o peixe, preparar o molho de alcaparra. Primeiro eu vou preparar o peixe, depois eu vou preparar o molho de alcaparra, depois eu vou preparar o risoto de queijo e em quarto servir o almoço, certo? Bonitinho. Agora a gente vai modularizar esse algoritmo. Primeiro eu vou temperar o peixe, né? Tempero o peixe. 1.1, vou regar, vou explicar, né, como eu vou temperar esse peixe. Eu vou regar com azeite, eu vou cobrir com papel alumínio, eu vou levar ao forno durante 40 minutos, eu vou retirar do forno. Tá vendo como eu modularizei o preparo do peixe? 2, derreta 2 colheres de manteiga em uma panela, doure meia cebola, coloque meio pote de alcaparras, refogue por 10 minutos, acrescente caldo de carne e reserve. Viu como eu modularizei o molho de alcaparras? Né? Não tá lá só, faça o molho de alcaparras. Eu subdividi ele, tá? E assim por diante, né? 3, coloque na panela 300 ml de arroz, 3.1, refogue por 5 minutos, 3.2, coloque 400 ml de água. Gente, tô muito rouca. Coloque 400 ml de água, depois de cozido, acrescente o queijo. Sirva o almoço. Tá? Isso vocês conseguiram perceber como tudo foi
pormenorizado, por assim dizer, né, foi quebrado, né? Ou você pode modularizar ainda mais. Vamos modularizar a modularização. Lave o peixe, tempere o peixe, coloque limão, coloque tudo isso subdividido, né? Na parte do peixe, prepare o peixe. Lave o peixe. Conseguiram entender como tudo pode ser bem divididinho até chegar a um ponto, né? O almoço ele é um problema bem simples, gente, né? Esse meu exemplo foi assim, uma coisa bem simples só para vocês entenderem. Mas imagina levar uma nave espacial para Marte. Teria muito para se compartimentalizar, né? Para se modularizar, não teria? Então, essa é a função básica do algoritmo e modularização. Tá? Elaborar um algoritmo é muito importante. Mas é importante também testar esse algoritmo, tá? E para isso existe uma técnica que chama teste de algoritmo. Basicamente, antes de colocar em prática um algoritmo mais complexo que lavar os pratos ou fazer um almoço, é preciso que haja uma simulação desse algoritmo, né? Ou seja, ele vai ser simulado para ter certeza de que o resultado dele vai ser o resultado esperado. Dessa forma, se existe um erro em uma das etapas a serem cumpridas, né, uma das etapas da execução, ela pode ser substituída, ela pode ser corrigida, senão esse algoritmo ele não vai produzir o resultado esperado, ou seja, vai dar errado, né? Geralmente, para o desempenho de uma função, existem diversos algoritmos que produzem resultados satisfatórios. Isso é fundamental para a solução do problema. Porém, é necessário também que seja estipulado um tempo para essa execução. Por isso que a gente fala que o algoritmo são etapas e tempo finito. Né? O problema que requer a solução rápida, ele não pode ficar esperando infinitamente até que se teste todas as etapas. Por isso é importante que siga alguns critérios na execução, para que essa tarefa não seja demasiadamente demorada, né? Por exemplo, lá no exemplo do vamos assar o peixe, né? Se eu não definir que são 40 minutos para assar o peixe, ele vai ficar lá indefinidamente? Não tem como, né, gente? A gente tem que definir um tempo para o cumprimento da tarefa. Essa aula foi um pouquinho mais compridinha, né? O assunto é mais extenso, mas vale a pena, tá, gente? Eu queria poder até me aprofundar mais nisso com vocês, mas é impossível, né, no nosso tempo de aula. Quem sabe um dia a gente consegue fazer um grupo, né, em aula presencial e falar mais sobre isso. Bom, assim a gente termina a nossa jornada no conhecimento do pensamento computacional. Na próxima aula eu vou dar alguns exercícios para vocês, só que eu não vou dar em vídeo, tá, gente? Como é um pouquinho complexo, eu vou dar por escrito para vocês e vocês vão fazer, tá? E depois, mas isso a gente conversa na próxima aula, depois vão me mandar. Bom, nessa aula, espero de vocês aquele resuminho com aquela letrinha caprichada, tá bom? Até mais, meus amores. Semana que vem a gente tá de volta, não com vídeo, mas com um texto. A semana que vem é a penúltima aula do bimestre, tá? Eu vou dar os exercícios e na última aula a gente vai ter só um bate-papo, tá bom? Beijo pra vocês.